Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai continuar conversando sobre o artigo 5º na aula número 4. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre, igualdade, exatamente, o terceiro direito protegido, tutelado no caput do artigo 5º, e a gente vai conversar sobre todos os outros direitos relacionados à igualdade que tem previsão ali no artigo 5º e até em outros dispositivos da Constituição. A gente vai fazer uma revisão, uma remissão rapidinha sobre eles, beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre direito à igualdade, um estudo sistematizado aqui no laccursos.com.br. Pronto, meu amigão? Pronto, bonitona? Beleza? Tudo certo? Vamos lá? Igualdade é princípio vinculado aos fundamentos república e democracia. Lembra lá do artigo 1º da Constituição? Artigo 1º da CF de 1988? Pois é, lá nós temos alguns fundamentos da República Federativa do Brasil e também princípios extremamente importantes. Um dos princípios importantes que nós temos lá é o princípio republicano e o outro é o princípio democrático. Quando a gente fala em república, automaticamente a gente tem que levar em consideração a ideia de igualdade. Por que igualdade? Porque na república a coisa é pública, ou seja, o Estado pertence ao povo, e se ele pertence ao povo, qualquer do povo tem o direito de se manifestar sobre o Estado, inclusive se manifestar sobre a administração estatal. Daí vem a ideia de igualdade na administração, a ideia de igualdade no exercício da cidadania. Só um Estado republicano pode garantir a igualdade no exercício da cidadania. E a democracia, que é a ideia do governo, do povo, para o povo, né? Se é assim, ele também está ligado ao conceito, ao direito da igualdade. Essa tutela prevista no artigo 5º da igualdade, ela não é uma ideia, não é uma tutela apenas do cidadão. Não, isso tem caráter coletivo muitas vezes, né? Todos os cidadãos têm o direito de participar da vida político-administrativa do país. Todos têm o direito de exercer a sua soberania popular. A ideia desse todos indica justamente a igualdade, que eu dou oportunidade a todas as pessoas. Então a garantia da igualdade ou a proteção da igualdade está intimamente vinculada à ideia de república e à ideia de democracia. Tá? Da proteção da igualdade decorrem diversos outros princípios constitucionais de extrema importância. Tá? Não é de extra importância, é de extrema importância, né? Vamos arrumar isso aqui, porque senão você vai pensar que é uma importância extra, quando na verdade é uma extrema importância. Deixa o cabeça abrir aqui o texto. Vamos lá, se o cabeça achar o cursor, que sumiu, né? Cadê? Oh, dificuldade. Pronto, apareceu o cursor. Extrema importância. Agora sim ficou lindo, né? Difícil, hein, cabeça? Pronto. Pronto, agora sim, ó, extrema importância. A igualdade, então, como a gente estava falando, é uma das garantias, um dos direitos previstos na Constituição de extrema importância. Por que de extrema importância? Porque todo o nosso sistema jurídico, todo o sistema jurídico brasileiro está vinculado à ideia de igualdade, em especial à igualdade de que a lei serve para todos, né? Aquele conceito de que os benefícios da lei para os amigos e os castigos da lei para os inimigos não vale dentro do direito constitucional. Todos estão sujeitos aos benefícios, todos estão sujeitos aos castigos. Por isso que a gente fala que o princípio da igualdade é de extrema importância dentre os princípios e dentre as garantias constitucionais existentes na Constituição Federal de 88. Olha só, quando a gente fala da igualdade, a gente fala da igualdade de gênero. Exatamente, igualdade de gênero, masculino e feminino. No Brasil, a Constituição tem uma preocupação enorme em estabelecer a máxima igualdade possível entre homens e mulheres. A gente é educado de forma, digamos assim, tradicional para entender que no mundo existe homem e existe mulher.
né? Isso decorre de aspectos culturais, aspectos religiosos. Quando a gente fala de gênero, a maioria de vocês estudou na escola, inclusive, substantivos comuns de dois gêneros, né? Substantivo que é comum aos dois gêneros. Que gêneros seriam esses? O gênero masculino e o gênero feminino. Maravilha! Vocês devem ter visto isso com o professor Sidney lá na aula de português, né? Quando é que eu tenho substantivos que são comuns de dois gêneros? A ideia de comum de dois gêneros é utilizar um artigo ou utilizar um determinado substantivo, melhor dizendo, utilizar um determinado substantivo para designar tanto o masculino como o feminino. A Constituição trabalha justamente isso aqui, a igualdade de gênero. A igualdade de gênero. E quando eu falo de igualdade de gênero, o legislador quer eliminar as diferenças injustificáveis entre homens e mulheres. A ideia de igualdade de gênero é garantir ao homem e à mulher a mesma garantia, os mesmos direitos, inclusive as mesmas obrigações. Isso não na vida real, isso é um tanto difícil. A gente chama de efetividade da norma. O efeito jurídico e o efeito social. E aí eu te pergunto, meu amigão, do ponto de vista da efetividade da norma, da igualdade de gênero, todos são realmente iguais? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Do ponto de vista da efetividade jurídica, que é aquilo que a gente estuda em laboratório, em tese, na teoria, existe sim uma igualdade de gênero, existe. Agora, a efetividade social dessa norma ela é mais reduzida, porque a gente bem sabe que nem todas as mulheres têm as mesmas oportunidades de emprego que os homens. A gente bem sabe que nem todas as mulheres têm as mesmas oportunidades sociais que os homens possuem. Então, na prática, a igualdade, a efetividade social dessa igualdade de gênero, ela é um tanto diminuída a sua força, digamos assim. Não porque a Constituição queira dessa forma, pelo contrário, a Constituição quer que essas desigualdades sumam, mas é por um aspecto cultural e social brasileiro que as mulheres ainda sofrem um certo desfavorecimento no Brasil. Beleza, maravilha, nada de novo até agora, né? Agora, um outro ponto polêmico até dizer chega gênero é só masculino e feminino? Filho, a gente vive numa sociedade em que o conceito de gênero está mudando, e mudando com muita força, né? Hoje eu não tenho mais um conceito masculino e feminino, a gente tem o que se chama do terceiro gênero, exatamente, terceiro gênero. Cabeça, o que é terceiro gênero, Cabeça? Nunca ouvi falar. Você já deve ter ouvido falar com outras palavras. Você deve ter ouvido falar dos homossexuais, você deve ter ouvido falar dos transformistas, você deve ter ouvido falar de pessoas que querem trocar a sua identidade sexual. Sim, o homem que é homem quer virar mulher, a mulher que é mulher e quer virar homem. Existem artistas conhecidos no país inteiro que passaram por isso. Passaram por isso. Era uma mulher e hoje é um homem. Você bate o olho, é um homem escrito, né? E o que é isso? Terceiro gênero. Terceiro gênero. E olha que o terceiro gênero não está vinculado à ideia apenas da identidade, da opção sexual. Não. O terceiro gênero está num direito previsto constitucionalmente e no Código Civil, inclusive para mudar de identidade. O Código Civil de 2002 prevê um dispositivo, salvo engano, um dispositivo do artigo 13 do Código Civil, que permite, em determinadas circunstâncias, uma
cirurgia, uma modificação de sexo, inclusive, né? O rapaz vai virar menina e a menina vai virar rapaz. Isso é perfeitamente possível do ponto de vista médico, psicológico e também jurídico. E aí vem a pergunta: no Brasil existe igualdade de gênero para esse terceiro gênero, né, que não se identifica nem como homem nem como mulher? Isso é um ponto extremamente avançado do direito constitucional e que o Supremo já tem prestado muita atenção. E, inclusive, entendendo que o terceiro gênero, essa terceira via, tem, sim, direito a tratamento igualitário. Antes de ser homem e de ser mulher, antes de optar sexualmente por A ou por B, é um ser humano. É um ser humano. E a igualdade de gênero vem, na verdade, para a promoção do ser humano. Daí a importância de se entender que existem outros conceitos além de homem e de mulher, de macho e de fêmea, de masculino e feminino. Cabeça, minha igreja não tolera essas coisas, não. Beleza, parabéns para a sua igreja, mas o que o seu pastor, ou o seu padre, ou seja lá quem for a pessoa que conduz os trabalhos religiosos lá na sua igreja, fala, não vai cair na prova de direito constitucional. Não vai. O que vai cair na prova de direito constitucional é o conceito técnico de igualdade de gênero, e esse conceito não abrange apenas homens e mulheres. Já está atingindo um terceiro gênero, né? E isso no Brasil está sendo tratado de forma um tanto preconceituosa. Muitas pessoas não entendem, não querem entender por questões de princípios religiosos, de princípios culturais, de princípios sociais, enfim, uma série de razões, ou preconceito puro mesmo, que não leva a nada em lugar nenhum, né? Mas isso já vem sendo tratado, inclusive, nas escolas, a igualdade de gênero. O Congresso Nacional trata a igualdade de gênero, mas o Congresso Nacional trata a igualdade de gênero, assim como nas escolas é tratada a igualdade de gênero, para eliminar essa diferenciação injustificada entre homens e mulheres. Por que o homem precisa ter um salário maior do que a mulher? O que acontece de regra no Brasil é que para o mesmo cargo, homens têm salários maiores que os das mulheres. Na administração pública isso não pode acontecer, né? Lá em casa isso também não acontece. A chefa do cabeça ganha mais que o cabeça. É verdade? Então, lá eu sou o desfavorecido na relação, né? Então, vejam só, a igualdade de gênero, atente-se, não é só para o homem e para a mulher. Hoje a igualdade de gênero está indo além, ela está alcançando esse terceiro gênero, essa terceira figura, essa terceira via, né? E dentro desse terceiro gênero existe uma multiplicidade de opções. Não estou falando só daquele que é homossexual. Não, existe muito mais do que isso. Mas você não faz ideia. É muita coisa. Vale a pena estudar para entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Muitas pessoas, por preconceito, não querem nem saber do que se trata. Mas preste atenção. A sociedade está mudando. Há muito tempo ela já vem mostrando sinais de mudanças radicais e extremas, principalmente no Brasil. E se você não estudar, não entender o que é, não tentar pelo menos compreender do ponto de vista científico o que é que está acontecendo com a sociedade brasileira, você vai, por ignorância, gerar o preconceito. E o preconceito não é bom para ninguém. O fato de você estudar um assunto como esse, entender o que está acontecendo, não quer dizer que você vai aderir ao terceiro gênero, não, pelo contrário, vai dizer que você agora tem conhecimento suficiente para entender o que está acontecendo com a sociedade, para entender o que acontece com aquela pessoa que você é vizinho desde criança e hoje ele se transformou, é outra pessoa, o que era João agora chama Maria, né? Aqui no estado de Goiás a gente tem um exemplo interessantíssimo, né? O cara era delegado, homem, delegado, passou no concurso como delegado, homem, se submeteu a todas as provas físicas específicas para o sexo masculino. Depois da carreira em andamento, ele simplesmente falou, olha, cansei, não quero mais ser homem, eu quero ser mulher. Passou por uma série de tratamentos, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e hoje ele é delegada do estado de Goiás. Foi autorizada a troca de nome, foi autorizada a retificação da certidão de nascimento. Nossa, cabeça, mas isso é loucura.
Isso é a mudança social que vem acontecendo no Brasil. Não quer dizer que você vai ser assim, que seus filhos vão ser assim, seus netos vão ser assim. Mas eu estou te dizendo que essa mudança existe, ela está presente na sociedade brasileira. Fechar os olhos e achar que isso não existe, que não tomar conhecimento do que além de ser uma forma discriminatória, você acaba violando justamente a igualdade de gênero. Tá? Aqui não é uma apologia de difusão seja o terceiro gênero. Não, longe disso, né? Mas é um alerta para você abrir os olhos e começar a estudar, tentar pelo menos compreender. O fato de você compreender não quer dizer que você vai aceitar. Isso pode ser material de questionamento em direito constitucional, isso pode ser material de questionamento em direito civil em razão da possibilidade de alternância de identidade sexual, e isso pode ser material, discussão de uma prova dissertativa. Exatamente. A violência existente no Brasil em razão da desigualdade de gênero. O que você falaria? Tema da redação: violência em razão da desigualdade de gênero, violência em razão do gênero. Um tema como esse. Ou pior, existe uma discussão no Brasil se é possível levar as escolas para ensino fundamental para as crianças a educação, um conteúdo didático escolar, da grade curricular sobre identidade de gênero. Muita gente reclamando, alguns com razão, porque a forma como está sendo apresentado para as crianças é uma forma muito distorcida. Então, é interessante que você se instrua e saiba que a igualdade de gênero ela tem previsão constitucional. E ela não se resume apenas ao sexo masculino e ao sexo feminino. Tá? Esse preconceito que o brasileiro tem é uma coisa muito atrasada, porque em outros países como a Europa, Estados Unidos, Japão, já existe uma sensibilidade social muito maior, e as pessoas se instruem e entendem que isso aqui não é a coisa do demo, como eu já ouvi, né? Tem uma amiga que fala que isso aqui não é coisa de Deus. Independente de ser ou não, saiba o que é. Tá? Para você não cair na ideia de que eles não têm esse direito, de que eles estão à margem do direito, né? E para entender o suficiente para não gerar um preconceito injustificado, para não gerar uma discriminação não tolerada pela Constituição. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. A gente acabou de ver que existe a ideia de igualdade de gênero prevista no artigo 5º, né? Outro exemplo do direito da igualdade, algo que decorre do direito da igualdade, está aqui, ó, direito de resposta, ampla defesa e contraditório. Da mesma forma que a Constituição autoriza você agir, você praticar uma ação, também é dado o direito para o outro reagir, né? A ampla defesa é um exemplo claro disso, né? A gente vai estudar mais tarde com mais detalhes a ampla defesa, mas a ampla defesa é justamente a possibilidade de você reagir a uma ação que você sofreu. O direito de resposta, você está sendo acusado de alguma coisa, você tem todo o direito do mundo de oferecer uma resposta ao acusador e mostrar que ele está errado ou que não é como ele está dizendo, né? O direito ao contraditório é baseado no direito da igualdade. Por que é baseado no direito da igualdade? Porque à medida que alguém tem o direito de produzir uma prova contra você, você passa automaticamente a ter o direito de produzir uma prova contrária, de produzir a contraprova. Por isso, contraditório, né? A defesa do consumidor, um outro exemplo da igualdade, todos têm direito de ser defendidos. Eu não posso ficar numa relação de consumo sujeito, por exemplo, à arbitrariedade do meu fornecedor. O meu fornecedor é um fornecedor de energia elétrica. E aí ele coloca o preço que ele quer, ele fornece energia o dia que ele quer, e eu tenho que ficar sujeito a essas arbitrariedades do fornecedor de energia elétrica. Isso não está certo. Então eu, como fornecedor, como consumidor, tenho direito de tratamento igualitário nessa relação de consumo. E sou visto como hipossuficiente, ao passo que o meu fornecedor é visto como hipersuficiente. E aí vem a legislação para igualar as forças, né? Igualar a situação de forças. Vedação ao racismo e à discriminação. Talvez esse seja um dos pontos mais úteis e mais ricos para se trabalhar a garantia da igualdade ou a proteção da igualdade. Não existe, do meu ponto de vista, inclusive particular, razão
para condutas racistas e condutas preconceituosas, né? A discriminação, ela não ajuda o país a crescer. A discriminação, ela não ajuda a política a melhorar. A discriminação não ajuda a atividade econômica a se recuperar. Pelo contrário, ela denigre, ela acaba, ela destrói o pouco de civilidade que o brasileiro tem, né? Porque nós não somos civilizados ao ponto de dizer que nós somos um país de primeiro mundo. Me desculpe, meu amigão, tanta franqueza, você também, bonitona, mas um país onde os representantes do povo se cospem uns nas caras dos outros, se xingam, quase saem no tapa, se agridem mutuamente, não me parece que nós vivemos num país civilizado, né? Num país onde as pessoas jogam lixo na rua e entopem bueiros e depois reclamam das enchentes, dos alagamentos nas pistas, não me parece que o Brasil é um país civilizado. Eu acho que a gente está bem longe disso, né? E aí, quando eu tenho, além de um grau de civilização reduzido, a gente tem o preconceito, o racismo misturado nesse contexto, às vezes eu penso que a gente está vivendo na idade da pedra ainda, porque são situações assim bem gritantes no que diz respeito ao desrespeito, no tocante ao desrespeito à igualdade. A igualdade era para garantir a todas as pessoas um tratamento igualitário. Ou seja, todos teriam o básico. E o Brasil não oferece isso para as pessoas. Não oferece, infelizmente não oferece, né? Hoje no Brasil, se você tem um determinado posicionamento político, você é vítima de preconceito. Sim. Se você adere, por exemplo, ao grupo do atual governo, você é o cão. Mas se você adere ao grupo daqueles que querem tomar o atual governo, que seriam os chamados de direita, você também não é boa gente, você não presta, você é um violador dos direitos sociais do Brasil. Que bipolaridade esquizofrênica é essa, né? A igualdade, ela vem nos dizer que esse discurso preconceituoso de ambos os lados não merece atenção, porque eu tenho que oportunizar de forma igualitária a toda e qualquer pessoa o direito que ela tem de se manifestar. E é com esse direito de manifestação que nós temos que trabalhar. Manifestação igualitária, dar a todos a oportunidade de falar. E o racismo no Brasil não dá essa oportunidade. Não dá. Existem regiões do Brasil em que o cidadão negro ele é extremamente maltratado, que o indígena é visto como um problema, que ele é o caos, ele é a razão da desgraça brasileira, né? Que o homossexual também não presta. Isso tudo é racismo. Algumas pessoas reclamam que a situação do Brasil é por conta do povo nordestino. O que o povo nordestino tem a ver se eles confiaram em determinado grupo político que traiu todo mundo? Ou que, se não traiu, que foi inábil administrativamente, né? Que isso é inquestionável, né? A inabilidade desse grupo político, pelo amor de Deus, né? Os caras têm habilidade para dirigir um Gol 1000 e entregaram um bitrem para eles pilotarem. Não deu certo, não ia dar nunca. Não tinha preparação administrativa para tanto. A ideia pode até ser bonita, mas não tinha preparação para isso. Então, quando a gente encara uma situação em que eu atribuo a culpa de algo a um grupo, em razão da raça, em razão do sexo, em razão do gênero, em razão da origem, em razão do local de onde eles vêm, eu pratico racismo. Eu estou agindo de forma preconceituosa, eu estou discriminando injustificadamente. Nós não temos mais espaço para isso no Brasil. O Brasil precisa se desapegar dessas coisas para poder crescer, né? Assistência religiosa, entre outros. Esse é outro exemplo do direito à igualdade. Quando a gente tem a liberdade de convicção religiosa, eu não sou obrigado a me filiar à corrente religiosa X ou Y. Em razão disso, eu posso solicitar, até exigir que, em caso de internação, sim, internação coletiva, eu possa ter assistência religiosa daquela religião que eu optei a professar. Então eu não posso, como administrador de uma penitenciária, por exemplo, tolerar que entrem padres da Igreja Católica, freiras. Olá pessoal, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula?
Aliás, quer fazer o curso completo da Fiocruz 2016? São 150 aulas, aliás, são mais de 150 aulas. Então acesse o nosso site laconcurso.com.br, que tem o restante dessa aula e mais 100 aulas para vocês, que tem mais 150 aulas para vocês aí, por apenas 10 mensalidades de R$15. Aulas de extrema qualidade. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Aliás, você quer esse material dessa aula que você acabou de assistir, o material de apoio? Vai lá no nosso site, faça o seu cadastro e baixe o material gratuitamente. Bacana, meus amigos? Forte abraço e espero você. Tchau, tchau. Clique lá